Qual é o vídeo aqui? Qual é o vídeo aqui? Casas Mal Assombradas do Zedinho, mano. Canal do Zedinho. Bora, Nicolas, como é que tá, Baitula? Espectador. Tá de boa? Tá tranquilo, viado? Tem alguém que eu não falei ainda? Não, né? Bu. Ei, foi mal Peba. pelo susto. Mas, nossa, é impressionante que ainda tem energia nesse Ai, lugar. que susto. Bom, pra compensar o susto, que tal eu te contar sobre algo que cabe bem Deixa eu ver nessa aqui. situação? Anteriormente eu já falei o quanto eu me interesso por exploração urbana e o quanto eu me interesso mais ainda por Eu gosto desse bagulho de casa exploração. abandonada pode acabar mostrando por acidente uma entidade que vive nela. Ao mesmo tempo que um vídeo de exploradores paranormais, atrás de uma aparição Acho que é por isso que eu vi a porcaria do... A porcaria... É por isso que eu vi o Renato da Cia, né, mano? Aquele bagulho de exploração. vista em tal lugar pode acabar sendo apenas um grupo de pessoas falando com as paredes de um lugar que não é mais habitado. Mas, se eu te contasse que existe algo que junta esses meus dois gostos em um conceito bem popular que é usado em inúmeras histórias, filmes e jogos de terror. Algo com toda uma história que faz tudo ficar bem mais interessante e às vezes muito mais assustador. Se você não adivinhou ainda o que é isso, eu tô falando sobre casas mal assombradas. Mas uma sobrada é bom, mano. Vocês moraram em uma casinha mal assombrada aí, mano? Olha que vibe boa. A pessoa tu acordar e ver essa parede toda fodida e esse lugar sem iluminação nenhuma. Nossa, eu achei que eu ia perder um olho. Ah não, pera aí, deixa pra lá. Ah, tá tudo bem com você? Bom, tá tudo certo então. Vamos descobrir o que tá acontecendo O Nicolas é fanboy, mano. nesse lugar e no meio tempo eu te conto uma história. Existem espalhados pelo mundo muitas casas assombradas, algumas bastante conhecidas e outras nem tanto assim. Alguns exemplos delas são a Casa Winchester nos Estados Unidos, assombrada por Sarah Winchester, a Casa de Carlbeck no Canadá, que é assombrada por Mary, a filha mais velha de Carlbeck, a Herdade de Monte Cristo na Austrália, assombrada pelo casal que eram os donos originais da propriedade, e a Casa de Campo Ravenhall na Inglaterra, assombrada por uma entidade chamada de A Dama de Marrom. Com poucos exemplos já dá pra saber como existem casas assombradas espalhadas pelo mundo. Calma aí, desculpa aí, Zedinho. Mano, tipo, eu até ficaria em uma casa mal assombrada, mas o foda é que esse aqui é uma mansão, né, mano? Olha o tamanho dessa desgraça. Aí não dá. Dama de Marrom. Com poucos exemplos já dá pra saber como existem casas assombradas espalhadas pelo mundo, e olha que eu tô me limitando apenas a casas. Eu poderia gastar um bom tempo aqui se fosse falar sobre todos os lugares assombrados que existem por aí, mas só por curiosidade. Alguns locais interessantes são a Ilha das Bonecas no México, assombrada pelos espíritos das antigas donas dessas bonecas, o Castelo de Boneca é uma desgraça. Irlanda, assombrado pelos espíritos das pessoas que foram torturadas nos andares mais baixos da construção, e Jazeerat al-Anha, nos Emirados Árabes Unidos, que é uma vila assombrada por centenas de fantasmas. Dito tudo isso, quero deixar algo bem claro. Eu acho que a experiência de de boa. visitar um lugar desse seria algo incrível. Poder explorar esses espaços manchados pelo passado deve ser algo... Isso é verdade, mano. Oxe, tá rindo de quê, mano? Acaba rindo. Mas é aí que tá o problema. Seja lá qual assombração tenha nessas casas, elas estão contidas lá. Então qualquer um que não quer lidar com algo assim, basta não entrar na casa. E isso é bem chato. Tanto que em várias histórias de terror, sejam filmes, jogos ou livros, existe uma forma de iniciar toda a trama com um clichê, onde uma pessoa do Isso é grupo verdade. decide entrar em uma casa mal assombrada e o resto do grupo vai atrás, exceto pelo protagonista, que por insira aqui o motivo, ele acha que é uma má ideia, mas no fim acaba entrando mesmo assim. Mas o motivo de eu falar que isso é chato não é simplesmente porque é um clichê, mas sim porque o medo sobre isso é algo bem momentâneo. A história da Dama de Vermelho, o espírito de uma... Assim, questão de jogo assim de terror, velho, se tornou meio que um padrão, né? É um padrão você começar com a ambientação. E uma casa mal assombrada é a fórmula mais padrão que eu já vi, né? Mesmo assim. Mas o motivo de eu falar que isso é chato não é simplesmente porque é um clichê, mas sim porque o medo sobre isso é algo bem momentâneo. Se eu contar pra vocês a história da Dama de Vermelho, o espírito de uma mulher que morreu afogado em um rio na Tailândia e assombra a ponte que passa Ela vai me mamar, não. por ele, pode até dar um sustinho Ela tá depois morto. da história, mas é bem difícil que isso te deixe realmente com medo. Afinal, você nem mora na Tailândia? Quer dizer, eu acho, né? Por isso que quando a ideia é assustar, eu dou preferência pra bater numa tecla muito mais perto de casa. Literalmente. Você está andando pela sua casa e acaba vendo uma janela aberta. Você não lembra de ter aberto ela, mas a noite está chegando e é uma boa ideia fechar. Quando você se aproxima dela, dá pra ver a casa do seu vizinho, mas tem algo de estranho. À primeira vista, você não tinha notado, mas tem uma silhueta dentro da casa dele, atrás de uma janela. Mas tem algo de errado. Mesmo estando perto da janela, a pessoa ainda parece estar no escuro. Mesmo estando no final da tarde, ainda tem luz do dia. É quase como se aquilo fosse uma sombra, e pra piorar, parece que ela tá olhando diretamente pra você. Deixando a imaginação de Bizarro. lado, você fecha a janela e cobre ela com as cortinas.
Mas nisso, quando você está voltando para o que você estava fazendo, algo passa na sua cabeça que te dá um calafrio. A pessoa que morava nessa casa se mudou há 2 semanas atrás. E no momento, não tem ninguém vivendo lá. Deu pra entender meu ponto? É Deu. muito mais fácil você deixar alguém com medo no momento que você aplica a sua história em cima do cotidiano. Eu dei esse exemplo, mas eu poderia ter contado essa mini história de outras formas e conseguiria o mesmo resultado. Som de madeira rangendo, objetos caindo por conta própria, som de passo durante a noite e uma sensação angustiante de estar sendo observado enquanto dorme. Opa, perdão, eu saí um pouquinho do trilho. Por mais que isso seja muito interessante, eu acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Deixa eu parar de falar de história e vamos voltar com Casa Mal Assombrada. Vamos voltar então com a seguinte pergunta: o que é uma assombração? Provavelmente a resposta que veio na sua cabeça é fantasmas, o que está correto. Quer dizer, parcialmente correto, mas ainda assim correto. Durante anos já foram vistas várias aparições de tipo de fantasmas, e sendo sincero, eu Caralho, agora eu lembrei, foi do... Tipo, olhando assim agora, eu lembrei do... Aquele jogo muito antigo, mano. Eu cheguei até a jogar... sei lá, acho que foi... Ano retrasado. É o Slender, né, mano? Caralho, viado. O jogo antigaço do Slender. não sei se existe um site que documenta tudo isso certinho, mas confesso que tem alguns deles que me deixam com bastante curiosidade. Existe um fenômeno que aconteceu há pouco tempo atrás, onde em um período de poucos dias foram postados muitos vídeos onde alguém bate furiosamente na porta da frente da casa de alguém e quando a pessoa Pop. chega, não tem ninguém lá. Se for seguir a ideia pelo folclore, isso seria uma entidade querendo entrar na sua casa e se hospedar nela. Tanto que se for seguir as histórias, é recomendado que você nunca abra a porta nessa situação. Outro caso similar foram vários vídeos de pessoas escutando a própria voz de outro cômodo. Mas como forjar esse tipo de fantasma é bem fácil? Mas não, mano, tu mesmo se escutando. Você já... eu já tive um pensamento assim, que seria... Teve um dia que eu imaginei eu saindo do meu quarto, né? Aí eu voltando pro quarto e eu me encontrando lá, mano. Seria bizarro, velho. Como, por exemplo, colocando um celular com o áudio da sua Não sei se a porcaria foi um sonho, não sei lá. Isso aí não durasse muito. É bem comum as pessoas titularem entidades baseadas em folclore ou cultura pop. Como, por exemplo, se alguma... Essa boneca aí. Automaticamente estamos falando de um Bicha feia, um mano. fantasma que ficou bastante popular em 1982, por causa do filme Poltergeist, o fenômeno. Se escutarmos gritos de uma mulher, estamos falando de uma banshee, que era conhecida na Irlanda como um tipo obscuro de fada que consegue prever a morte. Se a casa que você está explorando tem o histórico de uma mãe ter acabado com a vida do próprio filho, ou filha, quando ainda criança, de acordo com o folclore escandinavo, teremos um miling no local. Eu tenho absoluta Miling. que eu pronunciei errado. Para não falar que eu esqueci do Oriente, todo espírito japonês é chamado de Yurei, mas existe um tipo de espírito que deseja apenas vingança. Esse tipo é chamado de Onryo, que também possui representação na cultura pop com o filme O Chamado. Mas, Sadako. tudo isso, por fim, o meu tipo favorito é o Wraith, e literalmente traduz para fantasma. Em alguns lugares não existe diferença nenhuma entre chamar uma entidade de Wraith ou fantasma, mas existem histórias únicas com Wraiths onde eles têm uma característica muito interessante. É possível invocar um em sua casa, ou às vezes ele até se invoca para dentro dela. Existe um ritual que se você encher uma banheira Ou já volto, vou cobrar presente da minha amiga. Pede pra tua amiga entrar no live e dar um presente também. com água e deixar ela cheia durante a noite com a luz apagada, você irá invocar um Wraith. Quanto à parte deles se invocarem para dentro da sua casa, algumas histórias contam que se você ver algo que parece ser um amontoado de sujeira preta no canto de um cômodo, é porque tem um Wraith ali te observando. Quando Cara, então tem um bocado de... Como é que é o nome? Rave aqui, mano? Tem um bocado aqui, ó. Ali. O chamado e o grito. O chamado e o grito. As versões originais são muito melhores. As versões japonesas? isso acontece, você tem que limpar o mais rápido possível, senão sua casa ficará assombrada. Então conta isso aí pro seu irmão mais novo, que você nunca mais vai precisar limpar seu quarto. Eu sei que eu falei bastante sobre fantasmas, mas eu quero falar uma teoria minha que vai desbancar tudo que conhecemos até hoje. Se liga. Teorias? São gatos invisíveis. Pensa comigo. Fantasma derruba coisa porque tá afim. Gato também. Nenhum dos dois faz barulho quando anda. Todas as aparições de uma figura humanoide pode ser explicada pela pessoa que tá com medo na Querido cara, que é só gato vira espírito. hora e acaba delirando. E o cérebro faz ela imaginar qualquer silhueta, como a de uma pessoa. Óbvio fantasma? Isso aí nem existe. Na verdade, isso aí é a poeira. Que porra é essa, mano? O cara tá falando do frasco. Pegaram ele. Ah não, pegaram os Edos. Essa porcaria era um jogo mesmo? Ei, acorda. Você pisou no sabonete e desmaiou. Acorda aí. Não tem nada nesse lugar. Que perda de tempo. Bom, vambora? Já tá chato já, né? Tá. Para o seu azar, você perdeu uma explicação ótima da minha teoria.
Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa ao que eu tava falando antes. Não existe apenas fantasmas que assombram lugares. Existem casas mal assombradas conhecidas por ter um demônio contido nela, porque em algum momento da história, alguém ou algum culto achou que seria interessante realizar um ritual dentro dela. Outro tipo de assombração vem de bruxaria. Eu sei que existe bruxas e wiccas, mas entenda que quando eu tô falando de bruxa, eu tô falando disso aí. Às vezes uma bruxa pode ter jogado uma maldição no antigo dono da casa e ela persiste até hoje. Ou pode ter algum tipo de amuleto amaldiçoado enterrado na propriedade, que também pode ser considerado um tipo de assombração. Assim, nada a ver, mas é dentro. E apesar de ser algo bem diferente, temos também... A bruxa do Dead Boy, mano. Sabe, é um ser exatamente igual a você. O usuário do Reddit 1LT Obvious contou que sua casa era assombrada por essa entidade e comentou alguns eventos bem estranhos. Um desses eventos foi uma vez que ele estava conversando com a namorada em uma chamada de vídeo pelo computador. Ele conseguia ver a própria imagem da sua webcam, então ele conseguia se ver no computador. Enquanto ela conversava, a sua irmã mais nova passou por trás dele e subiu as escadas, em direção ao quarto para ele. Mas uma coisa deixou ele meio inquieto. Ele vivia em uma casa bem velha, com um piso de madeira. Praticamente qualquer passo seria o suficiente para fazer a madeira ranger. Mas quando sua irmã estava andando, ele não viu nada. Sem falar nada com a namorada, ele simplesmente se levantou e foi na direção da escada, passando pela sala de estar. Mas ele O vídeo sumiu do nada. sendo que ela tinha acabado de ir pro andar de cima. Ele até mesmo perguntou para a namorada se viu a irmã dele indo para as escadas e ela confirmou, o que fez tudo ficar bem estranho. Um outro evento curioso foi quando ele e a família estavam se preparando para passear. Ele e sua mãe estavam no carro esperando pela sua irmã mais nova, que ainda estava na casa. Depois de um tempo, ela sai da casa, entra no carro e quando ela olha para ele, ela fica meio confusa. Ele perguntou o que tinha de errado e ela respondeu: "Quando eu estava saindo da casa, eu gritei para você do primeiro andar que estávamos saindo e você me respondeu do seu quarto, no segundo andar que..." Esse usuário falou de alguns outros acontecimentos pequenos que aconteceram nessa casa, mas eu achei que esses dois já eram ótimos para mostrar a experiência dele sobre isso. Caralho. Nossa, é muito bom quando fica sem som, hein? Agora, para finalizar, existe um último tipo de assombração que eu não falei ainda. E para falar dela, eu vou ter que contar com o meu tipo de mídia favorita e que eu mais consumi nesses últimos anos: videogames. Dois jogos diferentes, dois cenários diferentes, mas a mesma assombração: Gone Home e Anatomy. Mas, Não joguei nenhum. como eu não quero que esse vídeo tome o rumo de uma análise de jogos, vamos seguir assim: uma casa vazia e um ambiente escuro. Cenário perfeito para o início de um jogo de terror. Adentrar no desconhecido, levar a mente do jogador à preocupação, o medo de não estar sozinho e o maldito problema da nossa imaginação de preencher um espaço vazio sempre com algo, e na maioria das vezes, algo ruim. Você segue em frente e encontra cartas e fitas que contam um pouco da história da casa. Mensagens que contam sobre a verdadeira assombração que marcou esse lugar. Mas isso é confuso? Em ambos os jogos, você não recebe algum tipo de pista sobre um monstro que se esconde em algum cômodo secreto. Você apenas... dentinho bonito, mano. pessoas que viveram lá. Desejos de protagonistas que nunca conseguiram falar em voz alta e só tiveram as paredes como ouvintes. Fantasmas, rituais, demônios, bruxas, doppelgangers. Tudo isso assusta. Mas tudo isso é resquício dos humanos. A casa está viva e sua assombração são as pessoas. Seus medos, desejos, problemas, confortos. Tá. Em questão de ser... Mano, eu acho foda pra caralho. Deixa eu ver só um negócio aqui rapidão. Mano, pode ser o gráfico que for, velho. Eu gosto pra porra quando tem essa ambientação, mano. Sei lá. Pessoas, seus medos, desejos, problemas, confortos, suas histórias. No fim, eu tenho duas visões sobre a perspectiva de Gone Home e Anatomy sobre o que é uma casa mal assombrada. Assombrações como fantasmas são muito mais do que Talvez eu jogue esse daí, mano. Depois tem que anotar o nome dos jogos. humanos que se apegam demais ao seu conforto. Às vezes eles podem ter outros motivos, como desejo, vingança, malícia e muitos outros. Mas tudo se resume a como um humano não quer deixar o mundo. Isso é suficiente para uma boa história. Mas a outra é algo mais pessoal, psicológico, mental, fale como quiser. A outra visão é sobre pessoas E bem mais bonito, né? expressar. Intenções se perdem em palavras e as pessoas julgam, paredes não. Mas ao mesmo tempo, elas não respondem. Então não seja como os protagonistas desses jogos. Fale para o mundo o que você quer e, por favor, não se torne uma assombração. Só que vendo aquele outro lá e esse, eu acho que eu preferi o outro, hein? Pra jogar eu preferi o outro. Enfim, já acabou, pô. Foi rápido até.